Kyun-woo reencarna como um personagem perdedor de um jogo. Ele é incapaz até de pegar um coelho sozinho, mas tudo muda no primeiro dia de aula da quinta série quando ele conhece uma aluna transferida. Acontece que ela é uma chefe de nível médio que tem o objetivo de destruir o mundo. Para continuar vivo, ele tenta ser amigo da garota. A protagonista jogo, ela acaba sendo uma chefe de nível médio capaz de destruir o mundo, mas para sobreviver neste mundo ela tem que ser amiga de infância do chefe intermediário. A história começa em uma noite chuvosa e com muitos raios. Vemos que alguns prédios desabaram e essa destruição não foi causada pela chuva. Na verdade, foi uma garota que não é uma simples vilã. Ela era a chefe intermediária neste mundo. A bruxa da calamidade promete fazer tudo desaparecer no cenário onde os humanos não conseguiram destruí-la. Parece que o final desse jogo não é nada agradável, mas há uma opção para tentar novamente. Como podemos ver, tudo isso era apenas um jogo. Nos dias atuais começa um novo semestre. A professora veio em uma classe de quinta série do ensino fundamental e disse aos alunos para voltarem para seus assentos. Ela chegou com uma nova aluna transferida para esta escola. A garota cumprimentou a todos e um dos meninos dentro da classe ficou chocado ao ver sua aparência. Acontece que a menina tinha longas orelhas de coelho que eram mantidas no alto de sua cabeça. Nesse momento ela se apresentou como Yeon Aneu. A garota continua dizendo que seus hobbies são ler e ouvir música. Todos os seus colegas ficaram sem palavras. Aquele foi o dia que nosso protagonista Kyun-woo relembrou do seu passado. À sua frente estava alguém que tinha uma voz muito familiar. Kyun tinha certeza o suficiente de que essa garotinha é a bruxa da calamidade no jogo que ele jogou. Até onde ele se lembrava, quem pôs fim ao mundo do jogo era uma chefe de nível médio. Além disso, seu nome também era Neu, o mesmo nome da nova aluna. Então Kyun estava tão certo que não podia negar mesmo que quisesse. O jogo que ele estava jogando naquela época e também o mundo onde ele reencarnou é chamado de Corações Valentes, que costumava gostar de jogar em sua vida passada. A história é sobre um garoto chamado Kang que sonha em se tornar o melhor caçador. Este jogo se passa 200 anos após um cataclismo. Havia monstros e caçadores nesse mundo com ciência e magia avançadas. Para que o personagem se torne um caçador, ele se matricula na academia mais destacada da cidade educacional e encontra vários cenários. Até este ponto parecia um enredo estereotipado da vida escolar juvenil, mas essa história não era tão brilhante assim. Este jogo teve até 44 finais. Eram principalmente finais ruins e isso acontecia porque a maioria deles a bruxa destruiu o mundo. Esse jogo teve mais um grande problema. O nosso protagonista Kyun era um espadachim de coração muito mole e covarde que nunca poderia mostrar totalmente sua capacidade. Ele é completamente inútil e irritante, um menino inocente que não sabe odiar as pessoas, além de um chorão frustrante que nem pensa em se defender. Esse foi exatamente o personagem que Kyun reencarnou. Nesse momento o protagonista estava suando muito e se perguntou por que tinha que ser ele, o personagem mais medroso da história desse jogo. Para piorar, ele ainda acabou na mesma classe da personagem mais perigosa. Kyun acreditava que enfrentar a Neo estava além de sua capacidade. Ele estava desabando no armário dentro da sala e um de seus colegas perguntou o que estava acontecendo. Kyun não sabia que a professora estava chamando seu nome, já que ele estava ocupado olhando com raiva para Neo. Nosso personagem principal tinha certeza de que aquela garota era a menina que se tornou a bruxa da calamidade. A personagem que parecia suportar o sofrimento do mundo inteiro. Assim que nasceu, ela foi abandonada pelos pais e se tornou vítima da maldade alheia. Ela era considerada uma monstruosidade e por isso não recebeu nem um pingo de afeto dos outros. Desde então a Neo vivia uma vida solitária e cansada. Toda a sua aparência aconteceu devido a um desastre de mana. Ela nasceu com o DNA mutado. Ouviram falar que a aparência e seu DNA ainda não combinam com seus pais. O protagonista pensou que abandoná-la por isso é demais. Então ele entende por que a Neo se tornou a bruxa da calamidade, mas não pode ficar sentado e deixar a queda do mundo acontecer. A melhor solução que o herói estava pensando era em se livrar de Neo antes que ela se tornasse uma calamidade, mas ele não queria fazer isso, então estava esperando que pudesse encontrar outro caminho. Por sorte, a professora se aproximou dele dizendo para ir sentar ao lado de qualquer colega que ele quisesse. Neste momento, Kyun decidiu mudar a forma como a Neo pensa. Ele sabe que por causa de suas circunstâncias infelizes ela criou raiva do mundo, então o protagonista acredita que suas ações podem mudar o futuro dos vilões deste jogo. Yeon Aneu é aquela que possui a capacidade de destruir o mundo. Nesse caso, o prota decidiu ajudá-la a não ser pessimista em relação ao mundo, então se aproximou da menina que estava ocupada lendo um livro. A Neo olhou para ele e ficou chocada ao ver alguém falar com ela sem sinais de julgamento ou medo.
O protagonista perguntou se poderia sentar ao seu lado. Ele pensou que poderia trazer a garota para o seu lado se seu plano avançasse. Faltam 5 anos para o início da história no jogo. Kyun planeja se tornar amigo de Aneu e depois guiá-la para o caminho certo. Ele acredita que pode simplesmente transformá-la de uma calamidade em uma bênção. Depois de perguntar a Aneu se ele poderia se sentar ao lado, o protagonista imediatamente pegou a cadeira e sentou enquanto dizia que ele seria um parceiro a partir de hoje. Então desejou que ambos cuidassem um do outro. Ele se apresentou com um largo sorriso no rosto enquanto Aneu ainda estava sem palavras. Neste momento Kyun deduz que agora se tornou amigo de infância do chefe de nível médio. Seu principal objetivo agora é mudar a bruxa da calamidade que se ressentia do mundo em uma bênção. Após a aula Aneu estava prestes a sair, mas então o protagonista ainda estava olhando para ela imaginando como ele poderia se aproximar. De repente Aneu pediu ao prota para parar de olhar para ela, que imediatamente pediu desculpas. Mas uma parte dele se sente estranha ao perceber que está olhando para a garota há muito tempo, o que só deixa a moça desconfortável. Aneu continuou a sair, mas Kyun queria parar de pensar muito e queria pedir diretamente para ir até sua casa. De repente ele olhou para o rabo da garota se perguntando se era real. De repente Aneu o chamou mais uma vez. Kyun então perguntou o que havia de errado e ela perguntou por que ele estava sentado ao lado dela. O herói sorriu e respondeu que é porque queria ser seu amigo. A garota corou e questionou por que ele queria isso. O protagonista respondeu que não havia razão para ele só querer que eles fossem amigos. Ao mesmo tempo ele ficou surpreso ao ver que as orelhas da garota de repente aparecerem. Aneu se sentia tímida e gaguejava enquanto dizia que era estranho ver alguém querendo ser amigo de alguém como ela. Acontece que ela sabe que Kyun é de uma famosa família de espadachins, então ela não consegue pensar em um bom motivo para ele querer se aproximar dela. Kyun ficou em silêncio por um momento quando sentiu a tristeza de Aneu. Os ouvidos da garota se curvaram e o herói de repente pensa em uma ideia. Ele então mencionou o nome de seu coelho Monchel enquanto apontava o dedo indicador. Em seguida Kyun fala que ela era tão fofa quanto seu coelho. Em vez de ficar feliz a garota parecia chateada. Ela tremia e seu rosto estava tão vermelho. Então gritou com raiva que não era um coelho e fugiu. O protagonista percebeu que ofendeu Aneu e pediu desculpas. Depois de alguns segundos ela disse que eles iam se ver amanhã. Seu rosto ainda está vermelho e ela continua a fugir. Kyun deduz que ela não estava brava com ele, então decidiu sair. O protagonista saiu da escola e ainda não conseguia acreditar que tinha entrado no mundo do jogo. Mas ele se perguntou por que não pode ver sua janela de status. Nesse momento Kyun olhou para trás para verificar se havia muitos alunos, então estendeu a mão e disse a palavra janela de status. Felizmente a janela de status que ele estava procurando finalmente apareceu. O protagonista deu uma olhada mais de perto e ficou surpreso ao ver que sua habilidade era muito boa. Ele pertence à escola primária de Raon, com o pseudônimo de possuído e seu instinto de evasão é um coelho. Sua força física é de 37 pontos, 34 pontos de força muscular, 32 pontos de resistência, 43 pontos de agilidade, 30 pontos de mana e 25 pontos de sorte. Só de olhar o protagonista sabe que não é nada ruim. Então não entende por que seu personagem era constantemente insultado com esse status e habilidade, mas Kyun acredita que é um bom recomeço para sua vida. Depois de algum tempo Kyun chegou em sua casa. Sua casa neste mundo não é simples, era espaçoso e muito chique. O protagonista tirou os sapatos e disse que estava em casa. Sua adorável mãe se aproximou dele perguntando como foi sua escola. Kyun ficou silencioso e de repente abraçou a mãe e ela ficou preocupada pensando que algo tinha acontecido com o filho na escola. Então perguntou o que estava errado, mas Kyun ainda não havia falado nada. O protagonista só estava feliz. Acontece que ele não quer viver como sua vida no passado e também não quer pensar como se estivesse vivendo em um jogo. Então Kyun respondeu que só se sente grato por ter sua mãe. A mulher disse para ele dizer tudo se algo acontecesse com ele. Em seguida ordenou que o protagonista se lavasse enquanto ela preparava um lanche antes dele ir para a academia de treinamento de espada. Kyun então correu para seu quarto. Ele estava muito determinado a fazer algo para viver bem e a coisa que ele mais precisa agora é o estilo Rei das Feras. Uma técnica de espada que representa uma família de esgrima de prestígio como a sua, como um leão que reina sobre todos os animais, está focado na ponta da espada. Também é uma técnica de espada. Isso fez de Kyun o maior espadachim. Nesse momento ele entrou em seu quarto e chamou seu coelho Mon que estava dentro da gaiola. O herói o pega e se lembra de como ele realmente acredita que seu coelho é semelhante a Aneu. De repente o protagonista ficou em silêncio pensando em
Dominar completamente a técnica. Depois de comer seu lanche feito por sua mãe, ele foi para a academia de treinamento de espada, que sentiu que era muito cedo, já que havia apenas algumas crianças dentro. Essa academia de treinamento de espadas funciona em várias cidades e as pessoas de fora da família aprendem esgrima convencional, em vez da técnica estilo Rei das Feras. É por isso que tantas pessoas frequentam esta academia de treinamento. Neste momento todos os alunos olham na mesma direção, que ficou confuso sobre o porquê. Então resolveu conferir e descobriu que era por causa de Sion. Ela era da família Divindade Relâmpago, 2 anos mais velha que o protagonista. Sion é a prodígio mais promissor entre todos os filhos da atual família. No jogo ela é uma estudante da Academia Gengan e passa a se tornar a espadachim mais forte depois de se formar, além de se torna uma forte aliada de Kyun. Neste momento o protagonista não sabia por que Sion foi para a Academia de Treinamento de Espadas. Não é que ela não possa vir para esse campo de treinamento, é mais sobre isso ser uma academia de treinamento de espadas da nova família. Ele sorriu enquanto pensou que eles se verão com frequência em breve quando ele ficar mais forte. Por enquanto Kyun queria se concentrar em praticar o estilo Rei das Feras, então pegou sua espada de madeira para começar a praticar a tecnologia de espada. Ele começou a balançar a espada e se imaginou brigando com alguém. Em seguida lança o estilo Rei das Feras. Não apenas uma, 2, 3 vezes, mas várias vezes, o protagonista se surpreende com a maneira como se move. Enquanto estava praticando, 3 crianças estavam olhando para ele. Os 2 riram dele e disseram que o coelho realmente estava praticando. O garoto do meio é o Jeondon. No lado esquerdo é o Ueondon, enquanto no lado direito é o Udon. Eram trigêmeos idênticos. Eles são os personagens extras chamados de Cerberus neste jogo. E são essas crianças que intimidam o protagonista. Eles fazem isso por causa da prima de Kyun. Isso tudo porque Sion é uma grande influência. O protagonista olha com raiva enquanto ouve que eles estavam zombando. Kyun fica frustrado porque essa é sua primeira vez sem conseguir se concentrar. Mas essas 3 crianças não eram a única razão pela qual ele está com raiva agora. Na verdade, Kyun está bravo por deixar eles intimidá-lo. Nesse momento o herói lembra tudo o que aconteceu com o verdadeiro Kyun em sua vida passada. Essas 3 crianças acreditam que o chefe da nova família tem vergonha de Kyun e diziam que ele é apenas uma vergonha para sua família. A única coisa que Kyun poderia fazer naquela época era chorar. Ele não revidou porque odiava machucar as pessoas. Mas agora o atual Kyun não quer que sua humilhação aconteça novamente. De repente os trigêmeos provocam dizendo que o balanço da sua espada não tinha sentido. Em seguida desafiam o protagonista a lutar um contra o outro. Nosso herói acredita que o corpo humano não é fraco. Então ele aceita com confiança o desafio sem qualquer hesitação. As outras crianças começam a observar a briga. Como esperado, Kyun aplicou a técnica básica do Rei das Feras. Por causa dessa técnica ele facilmente atacou Jeondon e o garoto bateu na parede. Seus irmãos ficaram preocupados e imediatamente verificam se ele estava bem. Jeondon estava com dor e viu uma aura diferente olhando para Kyun. O protagonista estava em pé e disse que espera que este não seja o fim. Em seguida mandou pegar a espada e ficar de pé. Os trigêmeos agora podem ver as mudanças de Kyun, que antes era conhecido como perdedor, mas agora de repente se tornou corajoso o suficiente para revidar. Kyun estava na frente deles dizendo para não exagerar e se levantar logo. Um dos garotos disse que alguém estava apoiando eles e não o deixariam ir em paz pelo que fez com Jeondon. Kyun acredita que essas 3 crianças estavam se referindo ao seu primo Seung. Então ele confiantemente disse que Seung não pode protegê-los. Os 3 ficaram perplexos. Acontece que no jogo os trigêmeos sonhavam em se tornar caçadores. Em breve o primo do protagonista vai conhecer os sonhos dessas crianças. Seung diz que as taxas para a educação de caçadores são muito altas e irracionais. Um dos garotos leu no papel que quem tem talento iria conseguir um patrocinador, então as taxas da educação seriam gratuitas. O homem pergunta se eles queriam ser patrocinados. As 3 crianças queriam muito, então Seung ofereceu um patrocínio. Ele disse que ouviu que essas 3 crianças foram matriculadas na mesma escola que Kyun, então ele acreditava que os 3 viriam o protagonista com frequência. Agora nosso herói estava ciente de que foi humilhado naquela época por causa de seu primo. Ele também sabia que definitivamente estava se deixando ser insultado, mas agora estava ansioso para não deixar isso acontecer novamente. Nesse momento os trigêmeos ficaram com medo dele. O protagonista o lembrou que também faz parte da nova família, então é fácil para ele remover esses 3 de sua lista de patrocinadores e falar com a sua família. Kyun questionou se os garotas achavam que só Seung tinha esse poder,
mas nenhum dos três ousou responder. Eles não tinham noção que Kyun iria reverter a situação. De repente o treinador veio até eles e perguntou com raiva o que estava acontecendo. O homem lembrou aos 4 alunos que repetiu tantas vezes para não brigar sem permissão. Ele ia culpar o herói, mas o protagonista apontou o dedo para os trigêmeos, dizendo que eles começaram primeiro. O treinador hesitou em acreditar que era culpa dos trigêmeos, mas Kyun olhou para seu treinador e perguntou se o homem queria que ele ficasse quieto e aguentasse enquanto esses garotos continuam o insulto. O treinador então perguntou aos trigêmeos se eles realmente começaram a briga, mas as crianças estavam com medo de dizer a verdade e ficaram em silêncio por um momento pensando se deveriam responder ou não. Como o treinador estava esperando a resposta, eles resolveram contar a verdade. Os garotos admitiram que foram eles que começaram a luta primeiro e acrescentaram que o protagonista não fez nada. O treinador ficou chocado ao ouvir isso, já que nunca ouviu falar desses garotos brigando. Kyun estava sorrindo atrás dele e se sentiu revigorado agora que enfrentou corajosamente as 3 crianças. No dia seguinte ele foi para sua escola mais cedo. Quando entrou viu a Neo lendo um livro novamente. Seus olhos brilharam enquanto olhava para a garota. Em seguida ele caminhou em direção à sua cadeira e cumprimentou a Neo. Ela olhou para trás e cumprimentou de volta. Seu rosto corou novamente e ela o cobriu com o livro que estava segurando. Kyun foi até sua mesa e estava muito determinado a tentar o seu melhor para fazer amizade hoje. Ele perguntou se a Neo gosta tanto de ler. A garota gaguejou ao responder que sim. Ela também perguntou se ele também gostava de ler. Kyun respondeu que não gosta muito de ler, mas gosta de webnovelas. A garota estava confusa e questionou por que ele entrou no clube do livro então. O protagonista respondeu que entrou por causa dela. A Neo ficou surpresa com sua resposta e não consegue explicar o que está sentindo. Para acabar com o constrangimento entre eles, o protagonista pergunta se ela também gostava de ler romances na web. A Neo diz que também gosta de webnovelas, mas não tem muita mesada, então só podia ler as gratuitas. Neste momento o protagonista se lembrou que a garota estava vivendo no orfanato, então perguntou que drama ela gostava e a Neo respondeu que gosta da Casa de Luxo. Ao mesmo tempo ela ficou chocada sobre como o prota sabia que ela gostava de dramas, então Kyun disse que era porque ela já mencionou isso durante sua introdução. A garota ficou emocionada com o fato do herói não esquecer de jeito nenhum. Ela também ficou confusa sobre o porquê ele conversa casualmente, então a Neo conclui que pode ser porque Kyun também não tem amigos, mas nesse momento ela acha que Kyun deve estar fazendo isso por fascínio, já que ela teve uma mutação e é uma Ain. A Neo tinha certeza disso e de repente se sentiu triste pensando que depois de algum tempo o protagonista também perderia o interesse por ela, assim como os outros. Ela afundou seu rosto em sua mesa enquanto Kyun olhava para suas orelhas de perto, mas ele não quer pedir para pegar porque acha que ela não vai gostar. Kyun sorriu levemente e lembrou do seu coelho novamente. Ele então percebe que tinha um vídeo de Mon em seu telefone e queria que ela assistisse. A garota ficou surpresa ao ver, mas Kyun ainda não reproduziu o vídeo. Ele informou que gravou o vídeo ontem. A Neo então pediu que ele a deixasse ver. O protagonista tocou o vídeo e ela viu Mon pulando animadamente, o que significa que estava de bom humor. Depois de assistir o vídeo, ela ficou tão feliz e disse que Mon era fofo. Ela assiste ao vídeo novamente e seu sorriso deixa Kyun feliz. Ele então perguntou se ela queria ir até sua casa para ver Mon pessoalmente e a garota respondeu que sim. Mas de repente se afundou em sua mente querendo recusar pois não queria reviver isso novamente. Depois de algum tempo ela foi para a casa do protagonista depois da aula. A garota ficou em choque ao ver uma casa de luxo como o drama que ela estava assistindo. Quando entraram no portão a mãe do herói saiu e perguntou se era amiga de Kyun. O protagonista cumprimentou sua mãe enquanto a Neo ficou sem palavras. Ela lembrou do dia em que foi à casa de uma amiga, mas foi obrigada a sair porque a mãe da garota disse que não podia se misturar com uma Ain. Por causa disso a Neo disse a si mesma para não fazer amizade com ninguém. Mas agora ela podia ver que a mãe do protagonista era diferente. A senhora ficou muito feliz em vê-la já que foi a primeira vez que Kyun trouxe uma amiga. A mulher chegou a dizer que a Neo não imaginava o quanto estava feliz e pediu à garota para se divertir. O protagonista pediu um favor à mãe. Ele queria que ela trouxesse sua comida favorita. Enquanto isso a Neo ainda estava com medo pensando que o que aconteceu com ela naquela época com sua amiga também poderia acontecer agora. Mas Kyun de repente pegou sua mão e a convidou para entrar. Ela acreditava claramente que a curiosidade de Kyun era sobre ela ser um Ain. A Neo ainda acha que logo o herói vai perder o interesse e abandoná-la como os outros. Mas ainda assim ela não quer soltar a mão dele.
Em seguida eles entraram dentro da casa. Aneu ficou sem palavras ao ver a mansão limpa e espaçosa da família de Kyun. Depois de alguns minutos a comida já estava preparada e eles comeram. Em seguida foram para o coelho Mon e brincaram com ele. O protagonista ficou muito feliz em ver a felicidade genuína de Aneu. A noite chegou e o pai de Kyun chegou em casa do trabalho. O protagonista e sua mãe se aproximaram do homem. Ele então entregou seu blazer para o funcionário e perguntou ao prota por que sua irmã Yun estava rolando no chão enquanto chorava. Yun estava gritando que queria ver sua irmã coelho. O protagonista então informou seu pai que ele tinha uma amiga que veio aqui, mas Yun não estava em casa, por isso estava chorando. O protagonista não podia fazer nada já que Aneu precisava ir para casa. Neste momento, Kyun perguntou ao seu pai se eles poderiam lutar depois do jantar. Seu pai ficou chocado pois foi a primeira vez que o protagonista pediu isso. Ele cerrou o punho e os olhos brilharam. Então o pai disse que estava se perguntando quando poderia brincar com o filho e agora ele está genuinamente feliz que isso esteja acontecendo. O homem removeu os botões de sua camisa enquanto o protagonista explicava que era porque ele queria ver o quanto tinha melhorado. Ele também queria experimentar o combate real. Seu pai ficou confuso e Kyun esclareceu a confusão de seu pai dizendo que estava ansioso para aprender, já que queria eliminar alguns monstros assim como os caçadores estavam fazendo. Depois de uma hora eles foram para a sala de treinamento para iniciar a luta. Antes que pudessem começar, seu pai perguntou mais uma vez por que ele de repente queria lutar a esta hora. O homem diz que não precisa ser impaciente. O protagonista lembra que logo entrará na sede da Academia de Espadas da família, então ele inevitavelmente encontrará crises enquanto resolve vários incidentes ao lado do protagonista Kang Yandel. Para isso ele precisa ter uma boa compreensão do combate real, fora que o herói tinha certeza de que as outras crianças da nova família já tinham sua experiência de combate, então ele estava ciente de que estava muito atrás em comparação com eles. É por isso que ele precisava alcançá-los o mais rápido possível. Nosso personagem principal não disse isso ao pai, ele estava apenas olhando para sua mão. Seu pai está esperando sua resposta honesta, mas como ele não deu nenhuma, seu pai acha que pode ser por causa do que aconteceu com ele e os trigêmeos na academia de treinamento de espada. Kyun ficou chocado pois ele nunca pensou que seu pai sabia disso. O pai disse que ouviu que uma das crianças que ele lutou se machucou muito, mas foi dito que Kyun não fez nada de errado. O herói notou que a maneira como ele falava mostrava que seu pai parecia estar interessado em vez de repreendê-lo, então ele diz que nunca lutaria sem motivo. Kyun acrescentou que foi ensinado há muito tempo que a espada da esgrima divina da família tem como objetivo proteger e salvar as pessoas. Ele levou isso a sério. O protagonista não teria essa noção se não tivesse passado pelas coisas que viveu na sua vida anterior, e pensar no futuro mudou sua mentalidade. Então nesse momento o herói disse ao pai que ele deveria ser capaz de se proteger antes de proteger outras pessoas. Seu pai perguntou se era seu motivo para lutar contra os trigêmeos e ele respondeu que sim. Kyun diz que sabe que precisa eliminar alguns monstros reais para treinar mais. Seu pai sorriu ao ver sua determinação e disse que seu raciocínio é completamente válido. Então ele deu um tapinha na cabeça de Kyun e disse que o filho mudou muito. O protagonista se animou e perguntou se o pai ia ajudá-lo. Seu pai respondeu que sim e acrescentou que tem uma condição. Kyun então perguntou o que era e seu pai de repente atacou o chão com a espada de madeira. Ele disse que o filho deveria provar que havia desenvolvido habilidade suficiente para enfrentar um monstro real. Essa é a sua condição. Não apenas isso, há mais uma coisa. O pai diz que não vai usar mana e não vai se mexer mais de 5 passos, então Kyun vai ficar livre para atacar. Nesse momento o herói perguntou a seu pai se ele também usaria o estilo Rei Fera. O homem respondeu que ele só usaria o básico desse estilo. Agora o protagonista estava determinado a fazer o que seu pai disse. Ele apontou sua espada para seu pai e correu para o ataque, mas o homem facilmente bloqueou sua espada fazendo com que ele recuasse, mas ele nunca se rendeu. Kyun voltou a atacar o pai que pela segunda vez bloqueou a arma novamente. O mesmo aconteceu em sua terceira tentativa. O homem o provoca dizendo que sua mudança não funcionará. Kyun com um olhar sério quase acertou o pai, mas o homem conseguiu-se esquivar. Seu pai ficou quase desequilibrado e o herói vê isso como uma oportunidade de atacar, mas o homem ainda conseguiu bloquear sua espada. Seu pai sorriu e previu qual técnica Kyun usaria. Mas então quando ele balançou sua espada planejando bloquear o protagonista, ele descobriu que sua previsão estava errada. Ele fica afogado e percebe que Kyun foi capaz de bater em sua cintura. O protagonista então recuou enquanto seu pai segurava sua cintura dolorosamente. O homem se pergunta como Kyun
Poderia atingi-lo com tanta força? O herói respondeu que queria que seu pai pudesse reconhecer sua habilidade. Seu pai concordou que o protagonista realmente tinha crescido por não hesitar em bater nele. Kyun então perguntou se ele havia passado e seu pai disse que sim. No dia seguinte, o protagonista e seu pai decidiram ir para a academia do clã. Antes que eles pudessem andar para seu carro, se despediram da mãe e da irmãzinha. O pai fala que provavelmente voltarão para casa antes do jantar. A mãe pergunta se ele não acha que é muito cedo enviar o herói para lá. Sua irmã mais nova ao mesmo tempo estava implorando para que a deixassem ir com eles. O protagonista e seu pai ficaram sem palavras sobre a reação exagerada de sua mãe, já que ambos acreditavam que era bom para ele ser enviado para a academia do clã. A mãe o lembrou de ter cuidado sempre não exagerar em tudo. O protagonista diz que ela não precisa se preocupar com isso. Depois disso eles foram até o carro e seguiram para a academia do clã. Durante a viagem, Kyun lembrou que, de acordo com as configurações do jogo, o mundo se tornou dramaticamente instável desde o momento da mudança de calamidade. Como resultado, o fenômeno da distorção dimensional ocorreu ao longo do tempo e influenciou fortemente o mundo. Isso aconteceu quando monstros começaram a sair da dimensão distorcida, levando a uma masmorra sendo transformada do outro lado. Nesse processo, quando as dimensões distorcidas de diferentes mundos se encontram, elas criam uma porta. E se esse fenômeno não for resolvido a tempo, o protagonista acredita que o mundo dentro do portão explodirá e se espalhará pela realidade. É chamado de surto de fenômeno. Quando o mundo e o portão explodem e se espalham, é diferente de masmorras. Se a humanidade não conseguir conquistar dentro do prazo, isso terá um impacto significativo no final. Então o personagem principal está ciente de que a humanidade também precisa prestar atenção à taxa de erosão do portão para alcançar os finais desejados. Nesse momento, o pai diz que vão pegar a chave primeiro. O herói questiona onde está a chave e o homem respondeu que estava guardada no depósito. Uma vez que eles abrem um portão, eles obtêm uma chave do portão com a qual eles podem limpá-lo novamente. Isso foi criado pelos desenvolvedores do jogo para os jogadores que queriam relimpar o jogo. Nesse ponto, o protagonista deduz que o cenário ainda funciona depois da sua reencarnação. Depois de quase uma hora, eles chegaram ao destino. O prédio era tão alto e, segundo o pai, é aqui que ele trabalha. O chamado clã Regulus. O clã foi estabelecido durante a catástrofe pelo primeiro chefe da família do herói. Atualmente tem muitas filiais estabelecidas em todo o país com acesso às masmorras, portões e habitats de monstros administrados pelo governo. Normalmente exigem uma licença de caçador para entrar. Como o protagonista ainda não tem uma licença, ele não poderia entrar no portão. Mas como seu pai é o gerente da filial, as coisas serão diferentes. Ele não ficará preso à restrição com a ajuda do pai, então estava confiante de que poderia entrar no portão de propriedade do clã facilmente. De repente alguém correu em sua direção e o abraçou. Havia muitas pessoas animadas sabendo que ele era filho do gerente. Também foi a primeira vez que viram o protagonista. Um trabalhador atrás dele diz que Kyun é tão bonito e tem sorte de não se parecer com seu pai. As senhoras o beijavam e beliscavam suas bochechas. Kyun ficou irritado, mas não conseguiu fugir deles, já que os trabalhadores são muitos. Depois de algum tempo, o herói estava cheio de beijo. Alguém perguntou ao pai se eles iam passar por um portão juntos. Uma funcionária então instruiu a acessar a sala 2 conforme planejado. Nesse momento, o protagonista estava enxugando as bochechas e ouviu seu pai lhe dizendo para seguir. Seu pai já estava segurando a chave e a cor da chave era branca. Os níveis de dificuldade do portão são diferenciados por 7 cores principais diferentes. Começando pelo grau mais fácil, branco, eles progridem sequencialmente como cinza, amarelo, verde, vermelho e azul, e depois há também a tecla preta, que é o nível mais difícil. O pai acredita que branco é o suficiente para seu filho. Kyun também estava bem com isso, já que ele não podia discutir com seu pai. Mas no fundo ele queria pelo menos obter a chave cinza, então logo se dirigiram para o portão 2. De acordo com o pai, esse portão é apenas um portão artificial. Se eles inserirem a chave, ela será aberta instantaneamente. O protagonista fica surpreso ao ver o portão artificial pessoalmente, sabendo que apenas grandes clãs podem se dar ao luxo de tê-lo por causa dos custos de manutenção. Agora ele sente que está entendendo o poder de sua família. Kyun virou a cabeça ao ouvir seu pai chamar seu nome. O homem pergunta: está realmente pronto? Ele pede que pense bem agora, porque uma vez que você entra, não pode sair até que conquiste o portão. Até este ponto, Kyun está muito determinado e confiantemente responde sim. Seu pai sorriu levemente ao ver sua determinação, mas uma parte dele também estava preocupado. Kyun pergunta o que vai acontecer se ele não
conseguir. O pai respondeu que mesmo que o herói falhe, ele estará lá para protegê-lo. O pai acrescenta que Kyun não pode se meter desnecessariamente em problemas, ou então será repreendido por sua mãe. Seu pai então inseriu a chave do portão e o portão abriu lentamente. Havia também cristais cor-de-rosa dentro. Kyun continuou a andar e observou os arredores. De repente recebeu uma notificação do sistema que declarou que havia entrado no portão da caverna de cristal. O grande objetivo nesta caverna é derrotar 15 Goblins Rank 1. O herói conclui que pode ser porque é apenas o portão branco e ele estava pensando onde poderia encontrar os Goblins. Então de repente sentiu um movimento suspeito nas proximidades. O protagonista imediatamente pegou sua espada e se preparou para lutar. Ele também disse a si mesmo para ser cauteloso já que o portão era muito perigoso. Ele estava esperando os Goblins aparecerem e alertou a si mesmo para ter cuidado para não ser atacado por duendes. Para sua surpresa, seu pai já está de pé na frente dele enquanto os goblins são amarrados por uma corda. Kyun se aproximou do pai e perguntou se foi ele quem capturou todos os duendes. O pai respondeu que sim e informou que esses eram os goblins que estavam na caverna. O protagonista conta os goblins e descobre que é um total de 15, que corresponde ao número de goblins especificado no objetivo. Se ele derrotar esses duendes pode conquistar o portão, então Kyun se posicionou informando que estava pronto para derrotar os Goblins. O pai instruiu a lidar com um a um. Sabendo que o herói é um novato não pode assumir vários deles ao mesmo tempo. Além disso, ele não quer que Kyun baixe a guarda mesmo que esses Goblins sejam os mais fracos entre o grupo de monstros. Em seguida o homem soltou um dos Goblins e o duende foi na direção de Kyun para destruí-lo. O protagonista estava ciente de que esses duendes eram criaturas cruéis com conhecimento do jogo de seu passado, mas também possuía o conhecimento sobre monstros como membro da família da esgrima divina. Kyun sabia que os duendes também entendiam a situação e sabia que a única maneira de sobreviver era atacando. De repente o duende que o atacava pegou um cristal rosa planejando usá-lo como arma. O herói logo notou que pode acabar sendo contra-atacado se não for cuidadoso. Em uma batalha real ele tem que estar preparado para tudo. Nesse momento Kyun se ajoelhou no chão e lançou a técnica estilo Rei das Feras, especificamente a quinta forma básica. Kyun focou em si mesmo e então apontou sua espada para a cabeça dos goblins. A criatura foi atingida no momento em que se aproximou dele. O líquido vermelho do duende jorrou e ele caiu no chão. O pai se sentiu aliviado por saber que Kyun estava bem. O protagonista agarra sua arma e orgulhosamente diz a seu pai que o primeiro duende está caído. Kyun tem uma restrição como membro do grupo do personagem principal Kang Yan-byu. Há uma configuração chamada presente neste jogo. O presente de Kyun é um instinto de evasão. À primeira vista parece um presente útil. De repente seu pai corta a corda dos dois duendes para deixá-los lutar contra Kyun. O herói lembrou que o instinto de evasão é literalmente a capacidade de mover seu corpo instintivamente para evitar um ataque. É uma habilidade útil para o herói que empunha uma espada, mas o verdadeiro Kyun na época se recusou a obedecer ao comando e evitar o ataque. Então este presente estava sendo rejeitado devido ao personagem ser medroso e frágil. Por causa desse presente os jogadores geralmente não incluíam Kyun em seu grupo. A menos que fosse uma situação inevitável, o instinto de evasão também desafiaria os comandos dos jogadores, causando frustração quando os jogadores o usavam. No entanto, há um evento que o faz despertar na parte final da história, que se torna completamente diferente durante esse dia. Ele jura que não será mais aquele que receberá proteção e promete lutar contra as pessoas que zombaram dele. Depois de receber o despertar, ele consegue o controle do seu presente. Personagens que acordam tarde se tornam notavelmente fortes. Mais tarde Kyun mostra sua capacidade esmagadora de derrotar o inimigo, evitando a maioria dos ataques do inimigo. Enquanto o protagonista está lutando contra duendes de baixo nível, ele lembra que se levantar bem pode facilitar a parte final do jogo, mas ele sabe que ainda é um longo caminho e se ele simplesmente não fizer nada além de esperar, ele sabe que será tarde demais, então não quer apenas ficar parado e esperar. De repente Kyun pulou para longe dos goblins enquanto os duendes eram gananciosos demais para desanimá-lo. Neste ponto ele estava ansioso para avançar seu despertar. O protagonista conclui que pode ser impossível, mas o fato é que isso ainda é uma realidade. Quando jogou não encontrou nenhuma situação de como desencadear o despertar na parte final da história, mas Kyun acredita que não deve ser difícil despertar cedo, por isso ele quer se levar ao limite. Enquanto isso o protagonista conseguiu eliminar quase metade dos goblins.
Ele pediu ao pai para desamarrar outro duende, mas seu pai insistiu em descansar, Kyun disse que estava bem e que não queria descansar até eliminar os 15 goblins. O pai suspirou e disse que iria desamarrar 4 ao mesmo tempo. Esses goblins correram para o personagem principal como se estivessem com muita fome. Chocantemente os duendes passaram por ele, Kyun se virou e concluiu que poderia ser uma tática de desvio de duendes. Ele claramente se lembrou que os 2 duendes estavam acima, mas não sabia onde estavam os outros 2. Foi então que sentiu alguém lançando um ataque por trás. Kyun ficou parado e seu corpo de repente se moveu em uma velocidade rápida. Ele evitou o ataque lançado pelos goblins. O ataque explodiu no cristal rosa e o protagonista ficou chocado sabendo que seu corpo de repente se moveu sem sua vontade. Ele tinha certeza de que seu presente de evasão foi ativado. O instinto sente a crise e sabe que a primeira coisa que ele precisa fazer é se livrar dos goblins. Por causa de seu instinto, o protagonista encontrou o paradeiro dos 4 goblins. Um goblin lançou um ataque em Kyun e ele conseguiu se esquivar, o que deixou o duende bravo com ele. O herói pulou e atacou o duende que segurava um arco. Então o eliminou instantaneamente usando a técnica. Os outros 2 duendes estão esperando por ele em seu pouso perfeito. Antes de atacá-los, o herói comprime e gira mana dentro de seu corpo. Em seguida carrega a mana que emergiu do coração na espada. Ao fazer isso, ele tinha certeza de que poderia empunhar a espada que estava envolvida por mana. Então atacou os goblins usando seu ataque estilo Rei das Feras. Ambos os goblins foram cortados ao meio e ele pousou no chão, que o informou ao pai que agora iria direto para o último duende, mas o pai lhe disse que não precisava correr para não se machucar. O protagonista respondeu que estava bem pois tinha certeza que podia fazer isso. Seu pai então lhe disse para ter cuidado já que era o último duende entre os 4. Então Kyun deveria ser mais cauteloso. Nosso prota respondeu que sim e perseguiu o duende. O pai esperava que ele voltasse bem. Kyun continuou eliminando os goblins sem descansar até completar a missão. Ele conseguiu eliminar os 15 goblins e reuniu todos os cadáveres. Neste momento seu pai percebe que deveria apenas acreditar no herói. O protagonista estava ofegando pesadamente e logo recebeu uma notificação. Foi dito que ele limpou o portão e um portão de saída será gerado. O portão voltará a fechar em 24 horas. De repente uma silhueta apareceu acima e eles claramente viram a chave. Kyun estava esperando que ele conseguisse pelo menos a cinza, mas infelizmente ainda é branco. Kyun rangeu os dentes por decepção e o pai notou que ele estava chateado. Então ele disse que o herói facilmente limpou o portão e por isso estava tão orgulhoso dele. Kyun estava olhando para a chave em sua mão ciente de que não poderia usar essa masmorra para praticar até que o resfriamento terminasse. Quando o portão se fechou, ele sabia que a energia dentro dele estava esgotada. O portão voltará a ficar ativo depois que terminar de reabastecer. Kyun estava pensando no que ele deveria fazer já que ele ainda não havia despertado totalmente o dom. Seu pai então o convidou para voltar para casa juntos, mas Kyun ainda está insatisfeito. O pai pediu que entregasse a chave e ele timidamente perguntou ao pai se ainda havia outro portão onde pudesse praticar agora. Em seguida acrescentou que acha que vai despertar, então acha uma pena se voltar assim. Seu pai estava hesitante, mas Kyun ainda implorava para deixá-lo lidar com algo mais desafiador do que o portão branco. Ele sorriu amplamente e disse a seu pai que seria de boa entrar no portão cinza. Kyun estava confiante de que ele poderia lidar com 2 monstros. O homem diz que sua mãe vai acabar com ele se souber que ele vai deixar o protagonista fazer isso. Kyun raciocinou que todos iriam de base no final. O pai entendeu que ele queria se esforçar, mas acreditava que lutar contra monstros de nível 2 era demais para Kyun por enquanto. Mas ele sabia que o protagonista conseguiria se ainda estivesse no portão de grau branco. O herói então conclui que seu pai ainda o permitiria, desde que ele escolhesse o portão branco. Seu pai sorriu para ele e permitiu que ele treinasse novamente pela última vez, já que ele também é um espadachim e ele entende por que o implorou. O herói ficou feliz com a decisão de seu pai e agradeceu a ele. O pai lembrou que ele interviria sempre que Kyun estivesse em perigo. Antes de entrar, seu pai o informou que nem todos os portões de grau branco são iguais, então vai ser difícil nesta masmorra. Ele apontou para a pessoa por trás deles e esse velho trouxe suporte apenas por precaução. Um suporte é uma masmorra especializada em magia de apoio aos caçadores. Eles geralmente usam cura ou buff para auxiliar os caçadores. O pai também o lembrou de ter cuidado porque os monstros podem cair imediatamente depois de entrar na masmorra. Depois de lhe dar avisos, seu pai então declarou que eles agora deveriam entrar.
Ao entrar no portão apareceu uma notificação para declarar que Kyun já entrou no portão com sucesso. Ainda é a caverna de cristal rosa. A condição liberada é ainda subjugar um total de 15 goblins de rank 1. Como tudo era igual, o protagonista ficou confuso se essa masmorra ainda era o mesmo que ele havia lutado anteriormente. Kyun estava olhando em volta se perguntando onde os monstros estavam, mas um ataque repentino aconteceu perto dele. Ele ficou assustado e não sabia o que tinha acontecido. A janela do sistema aparece para avisar que vários monstros apareceram. A maioria dos goblins estava atrás dos cristais. Há um total de 4 duendes regulares, 7 espadachins, 3 arqueiros e um mago. O protagonista estava nervoso pois nunca esperava que os monstros neste portão fossem monstros com trabalhos. Isso já o deixa louco, mas o fez perceber que o portão cinza também é mais assustador do que esse número no portão branco. Neste momento o instinto de evasão foi ativado. Seu dom controlava seu corpo e ele disse a si mesmo para fugir porque estava com medo. Seu pai e o apoio o observava de cima. O apoio conclui que este portão seria difícil para Kyun. Ele perguntou ao pai do protagonista se ele realmente deixaria o filho lutar sozinho. O pai não respondeu, mas ele tinha certeza de que o protagonista mudou recentemente. O pai se lembra de que Kyun no passado era realmente fácil de se assustar com pequenas coisas, mas recentemente ele acha que Kyun está diferente, já que não se assusta facilmente com coisas triviais como antes. Então ele acredita que o protagonista agora é mais forte e para ele não é uma mudança ruim, já que Kyun não se encaixava na competição feroz da família espadachim devido à sua natureza bondosa, por isso Kyun sempre hesitou em machucar os outros. Mesmo que isso colocasse em perigo, seu pai sabia que muitos dos colegas zombavam de Kyun e o chamava de coelho, mas por algum motivo o protagonista mudou quando se tornou um aluno da 5ª série. Sua esposa lhe disse que o herói mudou porque ele gosta de alguém em sua classe, mas ele acredita que deve haver outra razão. Ao pensar sobre isso, ele lembrou da época em que alguém da academia de treinamento de espadas entrou em contato com ele especificamente. O treinador informou que Kyun lutou com outras crianças sob o pretexto de treino. O pai não pode acreditar sabendo que seu filho não faria tal coisa. Se seu filho faria isso, ele sabe que deve haver uma razão por trás disso. Por causa da forma como reage, o treinador acredita que o protagonista não informou seu pai sobre o incidente. Então o pai discutiu com o treinador dizendo que seu filho não é alguém que machuca outras crianças sem um motivo. O treinador então disse que Kyun brincava da mesma forma que os outros garotos. Ele acrescentou que é natural que crianças dessa idade se absorvam em suas próprias forças e brinquem. O pai ficou louco depois do que ouviu do treinador e disse que filho havia sofrido insultos de outras crianças. Ele não podia acreditar que alguém da nova família recebeu esse tratamento na academia de treinamento de espadas. O pai tremia enquanto perguntava ao treinador por que ele o manteve por tanto tempo e quem eram aqueles valentões. O treinador então diz que é verdade. O pai então percebe que Kyun recebeu essa humilhação só porque ele não tem muito poder em sua família. Foi nesse momento que ele ligou para seu terceiro irmão mais velho Bunjin. Ele ligou para informá-lo de que o protagonista foi intimidado por seu filho. Mas Bunjin apenas riu e disse que era tudo brincadeira. O pai não acredita. Então Bunjin decide dizer ao seu filho para se desculpar com Kyun e dizer para não fazer isso novamente. Bunjin também disse que Kyun deve ter tido um momento difícil por causa de sua personalidade covarde. Naquele dia, quando o protagonista disse que queria experimentar um combate real, seu pai instantaneamente entendeu e estava tão feliz e orgulhoso de seu filho, pensando que seu filho decidiu não aguentar mais. No primeiro portão ele viu que Kyun estava indo melhor do que ele esperava, já que pensou que seu filho poderia entrar em pânico internamente e ser apressado, mas depois acabou lidando com a situação com calma e bem. O pai sorriu levemente sabendo que seu filho era um garoto prodígio há muito tempo. Enquanto isso, o protagonista estava fugindo dos goblins. Um goblin atingiu seu braço causando um machucado. Seu pai rangeu os dentes pensando que seu erro de julgamento colocará Kyun em perigo. O protagonista estava em pânico enquanto o apoio pensava que era hora de entrar. Ele podia ver que Kyun tinha ficado sem energia e possivelmente seria pego por um monstro. Infelizmente o herói foi encurralado e apontou sua espada para os goblins. Seu pai pensou que o protagonista poderia ficar desapontado se ele interviesse, mas também achou que o herói poderia conseguir. Então no final ele decidiu apenas incentivar o filho. Em seguida mandou o apoio preparar o escudo de proteção porque eles podem usar a qualquer momento. O pai acrescenta que vai eliminar o duende mago primeiro e o apoio usará a magia de escudo de proteção enquanto evita o duende arqueiro. Mas de repente o pai parou ao observar que seu filho tinha um movimento rígido por causa do medo. Seus
Olhos são diferentes e parecia que Kyun não estava no meio do medo. Nesse momento o Apoio e seu pai ficaram chocados ao testemunhar como ele facilmente eliminou os outros goblins usando o estilo Rei das Feras quarta forma. Kyun continuou a fugir dos goblins. Ele sabe que agora está em perigo já que a coordenação dos goblins é tão boa que não há abertura para ele atacar. Além disso, Kyun não pode continuar fugindo também, ou então ele seria o mesmo de sempre. Então o protagonista posicionou sua espada pensando que a primeira forma do estilo Rei das Feras deveria funcionar. De repente seu instinto de evasão instantaneamente foi ativado para que ele não pudesse controlar seu próprio corpo. Além disso, a voz que soa em sua cabeça desde que ele enfrentou o duende se mantém. Kyun estava pensando que tudo o que fez até agora será um desperdício se ele acabar aqui. O instinto de evasão restringiu suas ações e fez seu corpo se mover sem sua vontade. Kyun não quer fugir, mas seu corpo se move por conta própria. O protagonista conclui que o que ele sente agora é também o sentimento que o verdadeiro Kyun sentiu. Antes de despertar, seu corpo é dividido entre a vontade e o instinto. Ele sente que seu corpo vai rasgar em 2 pedaços. De repente um duende saltou em sua direção. Seu instinto lhe disse para evitá-lo, mas Kyun balançou sua arma já que não queria evitá-la. Para sua surpresa, ele conseguiu resistir ao instinto de evasão e eliminou o duende. Nesse momento Kyun não sabia que havia um duende acima apontando para ele. Então ele foi atingido em seu ombro novamente e ficou chocado ao ver os duendes ao seu redor. Kyun tremia de medo e se moveu para trás pensando que não notou que os duendes já estavam perto dele. O herói ficou assustado pensando que certamente seria eliminado se cometesse mais um erro. Ele olhou para trás mas não havia como ir. O protagonista sabia que precisava correr mas não tinha como escapar. Ele continuou dizendo a si mesmo que não deveria partir. Se soubesse que seria assim, teria preferido desconhecer sua vida passada, já que agora acredita que não há diferença entre aquela época ou agora. O protagonista deduz que ainda foi abençoado em sua vida passada com uma boa vida onde foi um espadachim divino da família e camarada de Krang. Mas agora ele não pode aceitar que ele renasceu como Kyun. Ele disse que chorou e viu seu rosto lamentável no cristal. Por causa do cristal ele percebe que já está tremendo de medo, derramando lágrimas e parece um cara patético. O protagonista estava louco se perguntando se ele só se lembrava de sua vida passada sem motivo, mas então ele disse que se não soubesse da sua vida provavelmente estaria vivendo como um lobo com um rosto como este. E ele não quer viver uma vida lamentável, então tem se esforçado ao seu limite para superar suas fraquezas e se tornar forte. Depois de desabafar sua decepção chorando, o protagonista de repente se recusa a perecer nesse ritmo. Ele decidiu superar seu medo e seguir em frente em vez de fugir. Kyun levantou o pé e pisou fortemente no chão. Um golpe de luz apareceu e sua aura de repente se transformou em um garoto assustador. Ele agora estava muito determinado a não fugir e lutar por sua vida. Ao mesmo tempo, sua janela do sistema apareceu para informá-lo de que ele havia adquirido um controle de instinto de nível 1 e com essa habilidade ele poderia controlar seu instinto na vontade. Então Kyun decapitou um goblin, o que fez com que os outros goblins gritassem de raiva. Ele apontou sua espada para os goblins e os atacou um a um. Ao contrário de antes, seu corpo agora pode se mover livremente. O protagonista sente que a eletricidade está surgindo dentro de seu corpo. Logo um duende mago lança um poder mágico para atacá-lo. Ao mesmo tempo ele cobra para este duende e o ataca sem qualquer medo. Kyun sorriu com o fato de que agora estava imparável. Seu pai e o apoio ficaram sem palavras. Seu pai tinha certeza de que Kyun estava cheio de medo há alguns minutos atrás, mas agora ele não podia acreditar que seu filho instantaneamente recuperou a sua compostura. Até o apoio estava confuso sobre o que estava acontecendo e o pai orgulhosamente afirmou que Kyun é seu filho. O apoio então perguntou como o garoto lutou tão bem e disse que o escudo protetor que eles prepararam para derrotar o duende mago nem era necessário. O homem também questiona se todos os membros da nova família são assim, mas o pai responde que não tem certeza. Ele testemunhou que o protagonista pode prever de onde virá o ataque e pode até mesmo conseguir evitá-lo. Parece que Kyun conseguiu superar a crise e pode ter despertado agora. Ele então sorriu e concluiu que aquele era o presente de seu filho. Para alcançar um despertar, ele acredita que Kyun deve ter ultrapassado seu limite enquanto estava determinado a mudar. Nesse momento, o apoio gritou pedindo para ele olhar para Kyun. Eles testemunharam como os olhos de Kyun emergiram e um raio caiu. De repente o herói aplicou o melhor corte de leão em primeira forma. Seu pai ficou chocado ao vê-lo. Enquanto o apoio diz que a esgrima divina da família é muito legal, esse é o famoso trovão azul.
O pai também não pode acreditar no movimento e não esperava que um garoto como seu filho dominasse a técnica do trovão azul. Ele também não pode acreditar que alguém se torne tão forte em tão pouco tempo, por mais que seja um gênio, mas agora seu filho é a prova. De repente a janela do sistema de Kyun apareceu para declarar que ele venceu. O pai ainda está em choque e o protagonista se deita no chão depois de limpar o portão. Ele está aliviado por ter sobrevivido. Sua janela do sistema apareceu mais uma vez para dizer que ele havia levado seu corpo ao limite. Sua estatística de força física aumentou em 1 e sua força muscular aumentou em 1. Uma parte do protagonista ficou infeliz e ele reclamou que seus pontos deveriam aumentar quando ele estava lutando, não agora. Corações Valentes é um jogo onde sua estatística de força física não aumenta com o aumento de nível. A única maneira de fazer isso seria através de treinamento na academia e para o protagonista essa parte do jogo foi um pouco complicado. Já que Corações Valentes pretende fazer um replay, o protagonista conclui que os dados existentes podem ser transferidos para o próximo, mas sabe que é impossível agora que não é mais um jogador. Agora ele queria ganhar toneladas de experiência e se tornar forte. Enquanto pensava, seu pai se aproximou dele. Seu pai estava ao seu lado e estava feliz por ele ter sobrevivido. Enquanto isso havia algo cintilante no duende atrás deles. Kyun então respondeu que acha que exagerou já que não pode se mover. Seu pai então disse que era normal já que ele estava lutando contra os goblins. Ele também disse que ficou realmente chocado quando o herói acionou o trovão azul. Ele concluiu que seu filho era o mais novo a fazer isso. O protagonista ficou chocado ao ouvi-lo porque não sabia que fez o trovão azul enquanto lutava. O trovão azul é um fenômeno que ocorre ao usar a técnica de espada característica da esgrima divina, o estilo do Rei das Feras, onde o atrito entre a mana e a atmosfera cria uma corrente azul. A extensão do poder que o jogador aplica à espada, a postura e a ativação correta do circuito são todos necessários. É um fenômeno que só aparece quando vários elementos estão perfeitamente harmonizados. Kyun apenas sentiu que algo explodiu dentro do seu corpo. Mas ele não estava ciente de que aplicou o trovão azul. Ele também não tinha certeza se poderia fazer novamente. Seu pai então lhe disse para não se preocupar pois ele já experimentou isso uma vez, então seu corpo certamente se lembraria disso, desde que ele continuasse treinando duro. Seu pai então sorriu para ele e o reconheceu por fazer um ótimo trabalho. O apoio voltou para ele segurando um saco de pedras mágicas e agradeceu a Kyun. O homem disse que graças a ele conseguiram obter essas pedras mágicas. Kyun não ouviu o que ele disse porque finalmente viu a coisa que brilha no cadáver dos duendes. Ele imediatamente a pegou e informou seu pai sobre ela. Seu pai então disse que era chamada de pedra perdida que contém uma providência e pode ser usada como um material como uma pedra mágica. O protagonista ficou olhando mais de perto e lembrou que pedras mágicas no jogo eram usadas como moeda ou artefatos, mas pedras perdidas podiam ser convertidas em estatísticas. Ele estava muito curioso para ver que tipo de pedra perdida era, então a verificou com a ajuda de seu sistema. De acordo com seu sistema, era apenas uma pedra de perda de agilidade de grau mais baixo. Ele é infundido com poder que aumenta a capacidade do usuário e aumentaria a agilidade em 1 para usuários com agilidade abaixo de 60. Ao ver a informação da pedra perdida que ele estava segurando, o protagonista decidiu possuí-la. O apoio perguntou se caso a pedra ressoar com que devem dar a ele. O pai chamou o apoio pelo nome de Ongil e agradeceu. Em seguida ele disse que eles deveriam verificar se a pedra perdida ressoa tentando infundi-la com mana. Kyun sorriu ao dizer que a pedra perdida estava fadada a ressoar com ele. Hong então disse que a pedra perdida realmente pertencia a ele, já que estava respondendo. Na manhã de segunda-feira da semana seguinte, o protagonista assistia à sua aula, mas ele estava tão sonolento e todo o seu corpo estava doendo. Acontece que no dia seguinte ao combate real, ele sofreu de uma terrível dor no corpo e sua mãe continuou perguntando ao pai por que ele acabou ficando doente. Kyun não percebeu que o recuo do uso da evasão seria tão severo. Nesse momento Aneu perguntou se ele estava machucado. Kyun então respondeu casualmente que ficou apenas um pouco doente no fim de semana e sofreu uma forte dor no corpo. Aneu ficou confusa sobre como isso aconteceu e perguntou se ele já tinha tomado algum remédio. O protagonista honestamente disse que tinha um combate real no fim de semana. Aneu perguntou se era tipo lutar com monstros. Ela questionou se não há problema em fazer isso na idade deles e se não é perigoso. O protagonista respondeu que ele era alguém da nova família e todos os seus primos de sua idade tinham feito o combate real. Ele era o único que
Ainda não tinha, então fez isso no fim de semana. Aneu ficou sem palavras, mas ela ofereceu alguns curativos e pomadas que tinha nas, que se recusou a aceitá-lo já que suas feridas haviam cicatrizado. Ao mesmo tempo ele perguntou por que ela tem tudo isso na bolsa. A garota respondeu que costumava se machucar com frequência e é por isso que ela traz isso sempre, que acredita que é por causa de todos os insultos que ela sofreu. A garota de repente se aproximou dele e queria tratar seus ferimentos, que insistiu que não havia necessidade, mas Aneu o forçou e no final ele recebeu um curativo em sua bochecha. Ela acreditou que o que estava fazendo poderia ajudar a ferida do herói a cicatrizar mais rápido. O protagonista disse que ele estava muito bem já que suas feridas estavam todas curadas. Em vez de colocar curativos em suas feridas, ele queria que Aneu o lembrasse de tomar seu remédio depois do almoço. Aneu de repente ficou em silêncio e depois de alguns segundos ela disse para falar se havia mais coisas que ela poderia fazer para ajudar, que imediatamente pediu para tocar suas orelhas. A garota ficou chocada e ordenou que ele repetisse o que disse. Em vez de repetir, o protagonista pede desculpas pois acha que seu favor é um pouco demais e parece ser ousado. Aneu então pegou a mão de Kyun e permitiu que ele tocasse suas orelhas. Em seguida colocou a mão dele em seu cabelo enquanto dizia para tocar rapidamente suas orelhas e não manter por muito tempo. Aneu fechou os olhos enquanto o protagonista moveu lentamente sua mão e finalmente tocou as orelhas. Kyun ficou tão espantado quando sentiu quão macio e fofo era. Ele estava acariciando as orelhas e ela se afastou dizendo que era o suficiente para deixá-lo feliz. A garota ainda estava com o rosto avermelhado e admitiu para si mesma que foi bom quando Kyun tocou suas orelhas. Ela conclui que pode ser porque o herói é acostumado a criar coelhos. Aneu estava ciente de que quase se perdeu completamente na sensação enquanto ele acariciava suas orelhas, então ela se sentiu um pouco envergonhada, mas estava pensando em permitir que ele tocasse de vez em quando, já que ele estava realmente curtindo. Então ela olhou para Kyun e viu que ele estava sorrindo amplamente. A garota até pensou que ele leu seus pensamentos, então ela ainda estava envergonhada. O protagonista de repente agradeceu a ela e disse que se sentiu energizado depois de tocar. Em seguida o herói perguntou o que ela acha deles se tornar caçadores juntos. Ela questionou se não custa muito dinheiro para o treinamento. Kyun fala que acha que Aneu tem todas as qualidades necessárias para ser um caçador. Ele acrescentou que ela pode ter vindo de uma família nobre. A garota ficou confusa e disse que ele estava dizendo coisas estranhas novamente, mas Kyun insistiu para que eles fossem caçadores juntos. Ele alegou que tinha algumas razões. A primeira é que Aneu é um humano demi, mas fisicamente superior aos outros. Em segundo lugar, a mana que ela emite inconscientemente parece muito denso, então há uma chance de que ela seja boa em lidar com magia. Aneu discordou já que ela nunca lançou mana. O protagonista diz que todo ser vivo emite mana inconscientemente. Ele pode sentir isso porque sabe como lidar com isso. Ela não sabia que o prota estava se referindo a Aneu do seu passado, que foi a bruxa da calamidade. A garota perguntou se ele estava dizendo a verdade e Kyun acenou com a cabeça. Aneu estava hesitante em acreditar que ela poderia se tornar uma caçadora, mas quando completar 19 anos terá que deixar o orfanato e seria ótimo para ela se fosse adotada, mas como uma demi-humana ela sabe que é improvável. É claro que ela sabe que se tornar uma caçadora pode levá-la a um sucesso, mas ser um caçador não é algo que qualquer pode. Além disso, ela não tinha certeza de que poderia realmente lutar contra monstros quando era tão frágil, que disse a ela para não se preocupar e ele prometeu que Aneu poderia realmente fazer isso. O herói acrescentou que estará ao seu lado, então não precisa se preocupar porque cuidará dela. Kyun ainda fala que acredita nela e ela também deveria acreditar em si mesmo. Aneu se perguntou o que ele vê nela para ser tão confiante de que ela poderia se tornar uma caçadora. Ao mesmo tempo ela se sentia estranha pois realmente a fazia sentir que poderia fazer qualquer coisa. A garota começa a gaguejar enquanto perguntava se ele a tomaria como sua responsabilidade. Kyun apertou sua mão e prometeu que se responsabilizaria. O protagonista diz que eles vão frequentar a mesma escola secundária e depois vão se matricular juntos na academia do ensino médio. O rosto de Aneu fica avermelhado novamente ao ouvir que ela e Kyun deveriam estar juntos. Ela então ouviu o herói dizer que eles devem começar se juntando a uma academia de espadas para construir sua força. A garota fala que não tem dinheiro para se matricular em um lugar desses. O herói então informou que a Academia da Espada era administrada por sua família e ela poderia frequentar a academia gratuitamente. Aneu ficou chocada enquanto perguntava por que ele estava sendo tão legal com ela. A garota disse que não tinha muito a oferecer, mas o herói respondeu que esperava se beneficiar do sucesso dela mais tarde.
Talvez algum dia, quando ela se tornar uma caçadora famosa, ganhe alguns benefícios. Ki-un finalizou que se tiver que dar um motivo é isso. Aneu ficou em silêncio por um momento e de repente sorriu dizendo que ele é realmente estranho. Mas no fundo ela ficou muito feliz por causa da bondade de Ki-un com ela. Aneu era muito grata e sabia que as palavras não eram suficientes para agradecer. Então ela pergunta se vai conseguir usar uma espada. O protagonista responde que ela precisava focar no treinamento físico para aprender magia. A garota não entendia por que tinha que ser magia. O herói responde que sentia que a garota tinha um talento de magia. E ele acreditava que ela se tornaria um grande mago. Depois disso, o treinamento deles continuaram de forma constante. Sempre que a aula terminava, eles se concentravam para aprender esgrima básico ou fortalecer a resistência no dojo da família de Ki-un. Nos dias em que não iam no dojo, treinavam juntos em casa. Embora muitas vezes parecesse que Aneu vinha jantar em vez de treinar, parecia que o propósito estava invertido, mas era bom ter alguma motivação. No entanto, como o protagonista também era um iniciante com magia, ele sabia que precisava de um professor. Há uma pessoa em sua mente, mas ele não sabe onde encontrá-la. Era a bruxa das cores chamada Hong Hiena. Ela é principalmente uma instrutora que ensina magia elementar para os alunos da academia. Hiena provavelmente está vagando pelo país. Então o protagonista perguntou ao pai, mas acha que não poderia fazer nada além de esperar. Enquanto pensava, uma sombra apareceu. Ki-un ficou assustado no início, mas depois descobriu que era apenas seu pai dizendo que o prota nem notou sua aparição. Ki-un reclamou com seu pai por assustá-lo. Seu pai perguntou o que ele estava pensando e o protagonista respondeu honestamente que estava apenas se perguntando quando vai conhecer a pessoa que ele perguntou ao pai. O homem informou que a empresa entrou em contato com a pessoa que o protagonista que queria conhecer e essa pessoa concordou em visitar em um mês, mas se ela não estiver satisfeita com suas habilidades ela não o ensinará. O protagonista pensou que se não for talentoso não há nada que possa fazer. Mas é claro que ele não vai se deixar falhar, já que tem algumas opções. O protagonista não tinha certeza sobre ele, mas uma coisa que ele tinha certeza era que Hiena certamente mostraria interesse no talento de Aneu. Depois de contar a boa notícia, o pai também disse que havia mais notícias. Ki-un estava um pouco nervoso, pois pôde ver que a expressão de seu pai parecia fora de cogitação. De acordo com seu pai, desde que maio começou é a mesma coisa todos os anos. Ki-un ficou confuso e perguntou o que havia sobre isso. Seu pai informou que na próxima semana é dia dos pais e eles precisariam visitar a família principal. Ki-un perguntou se Seung também estava vindo e seu pai respondeu que sim, mas disse que o protagonista poderia ficar em casa se não quisesse ir. O herói lembrou que seu primo Seung é aquele que usou os trigêmeos para insultá-lo. Nesse momento o pai perguntou o que estava errado. O protagonista sorriu pensando que seus primos estariam lá e isso é motivo suficiente para ir para a casa principal da família. Uma semana se passou, o protagonista e sua família foram para a casa principal. Seu pai ordena que ele fique de olho em sua irmã. Enquanto eles estavam a caminho, o prota ficou quieto esperando que eles chegassem. Seu pai também lhe disse para não arrumar confusão. Ki-un ficou irritado dizendo que ele nunca tinha feito isso e seu pai concordou que não, mas ver o que o protagonista tem feito ultimamente deixa seu pai um pouco nervoso. O herói respondeu que o pai não precisava se preocupar porque ele estava acostumado a estar sempre no limite em todas as reuniões familiares. É por isso que sua mãe e seu pai ficavam sensíveis e cautelosos cada vez que havia uma reunião como essa. Não é à toa, considerando que em todas as reuniões familiares até então ele nunca tinha visto nada de bom acontecer. Ki-un acredita que desta vez não haverá diferença, mas mesmo assim ele deve ir para a casa principal da família porque seu objetivo é ficar mais corajoso. Um dia antes de ir para a casa principal, Ki-un ainda teve seu treinamento junto com Aneu. Embora tenha aprendido a controlar seus instintos, isso não é suficiente para ele. O herói se recusa a ser influenciado por esse instinto de evasão novamente. Ele precisava de uma habilidade que pudesse controlar adequadamente, e há uma que se encaixa na conta, que é a coragem. Coragem é uma habilidade que resiste ao poder que alguém emite. Haveria momentos em que seres poderosos emitiriam pressão, quando expostos a essa pressão, as estatísticas dos jogadores diminuíam, muitas vezes levando à derrota em batalha. A coragem não só permite que os jogadores resistam, mas também aumenta sua concentração e taxa de evasão quando sentem um momento de risco de vida. Então Ki-un quer aprender essa habilidade sem qualquer motivo, pois foi um combo perfeito criado quando é combinado com seu instinto de evasão e controle de instinto, que é adequado para o combate. Ki-un gostaria de aprender isso antes de se inscrever na academia de caçadores,
Mas então ele não tem ideia de onde poderia obter essa habilidade. Além disso, há um problema. As condições para adquiri-lo são bastante problemáticas. No jogo, os requisitos são os seguintes. Primeiro, o personagem que tenta adquirir coragem deve ir com um companheiro mais forte do que ele, apenas os dois. Depois de cumprir a primeira condição, o personagem deve lutar contra um oponente que emite pressão sem qualquer ajuda externa. O companheiro mais forte não deve intervir na batalha até que o jogador adquira coragem. Não é um requisito absoluto. No jogo, Kang é o protagonista, então excluí-lo do grupo não é uma opção. A coragem podia ser obtida com uma certa probabilidade se esquivando do ataque adversário. As chances de obtê-lo aumentavam se o oponente fosse forte, dificultando bastante a aquisição. Para o protagonista era mais fácil obter enquanto ele ainda estava relativamente fraco. O problema é que ele não sabe onde poderia encontrar um adversário forte que emite pressão. Durante aquele dia ele estava pensando há muito tempo onde poderia encontrar alguém que pudesse emitir pressão sem destruí-lo, um adversário forte que também não vai mandá-lo de base. Kyun então sorriu ironicamente quando finalmente pensou em alguém. Nesse momento eles finalmente chegaram à casa da família principal, os servidores os acolheram e todos desceram do veículo. Um criado se ofereceu para mostrá-los ao quarto. A mãe então perguntou sobre os anciãos da família e um homem respondeu que os mais velhos estavam na biblioteca conversando. O pai perguntou ao Prota o que ele faria agora que eles haviam chegado. Kyun respondeu que queria ir para o campo de treinamento. Ele permitiu que sua irmã viesse com ele e em seguida se despediram de seus pais. Seu pai ao mesmo tempo lembrou de não brincar muito duro com as outras crianças e Kyun respondeu que não faria, desde que ninguém se atrevesse a provocá-lo. Ele então perguntou à irmã se ela estava pronta para ir e sua irmã respondeu que sim com emoção. Quando chegaram ao campo de treinamento viram estátuas se movendo. Essas estátuas eram usadas como um oponente das crianças que estavam praticando. Kyun diz que provavelmente é algo feito em Onseonseongnanga. A irmã não entende o que é isso. O protagonista explica que Onseonseongnamba é uma das 10 grandes casas como seu dojo. Ele observa o local e conclui que os bonecos de treinamento que eles usavam na academia do ensino médio já existiam nessa época. Este campo de treinamento instalou algo exclusivo que não é acessível ao público em geral. Talvez seja por causa de sua formação compartilhada em prestigios. Sua irmã estava gostando de ver as crianças praticando e queria tentar. Kyun não podia parar sua irmã e então ele apenas a lembrou de ter cuidado. De repente o herói ouviu uma voz familiar atrás dele. Ele lentamente virou a cabeça e estava certo na sua previsão. O herói viu seu primo que continuou insultando. Seung perguntou se Kyun estava bem e disse que parece que ele não se perdeu aqui. O protagonista não respondeu de jeito nenhum e só o encarou com raiva. Logo Seung foi até Yu e cumprimentou a menina. Nesse momento Kyun respondeu que não estava bem. Em seguida o herói questionou se o primo tem estado bem. Ele acrescenta que ficaria feliz se Seung não estivesse. O primo ficou assustado já que ele nunca tinha visto o protagonista agir dessa forma.